Ela entrou na sala de reuniões com a respiração suspensa, as mãos úmidas, segurando a pequena agenda onde anotara os pontos da apresentação. Eva Mendes era a personificação da eficiência discreta, a assistente pessoal que todos na Montenegro Corp admiravam pela sua dedicação e pelo sorriso gentil que raramente vacilava, mesmo sob a pressão esmagadora que era trabalhar para Samuel Montenegro. Ele, o CEO, era um enigma de ternos impecáveis e uma aura de autoridade que intimidava até os executivos mais experientes. Para Eva, ele era o chefe, o homem que assinava seu cheque e, secretamente, o protagonista de devaneios que ela jamais ousaria confessar. Mal sabia ela que, em poucos minutos, sua vida, pautada pela rotina e pela luta para sustentar a mãe doente e a irmã mais nova, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por uma proposta que desafiaria tudo o que ela conhecia sobre o amor, o dever e os sacrifícios que uma alma pura estaria disposta a fazer. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Eva posicionou o laptop na mesa polida, sentindo o olhar de Samuel sobre si. Era um olhar que ela conhecia bem, analítico, quase frio, como se ele estivesse constantemente avaliando o mundo ao seu redor. Ele dispensou os outros diretores com um aceno breve, e o silêncio que se instalou na sala pareceu amplificar os batimentos cardíacos de Eva. Senhorita Mendes, ele começou, a voz grave ecoando no ambiente luxuoso. Acredito que esteja ciente da importância da fusão com o grupo internacional que estamos negociando. Sim, senhor. Tenho acompanhado todos os comunicados e preparado a documentação, ela respondeu, a voz firme apesar do nervosismo que sempre a acometia na presença dele. Samuel Montenegro levantou-se, caminhando lentamente até a enorme janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Era um homem imponente, com traços marcantes e olhos de um azul profundo, quase tempestuoso. Muitos o consideravam um dos solteiros mais cobiçados do país, mas sua vida pessoal era um mistério bem guardado. Os investidores estrangeiros, Eva, ele continuou virando-se para encará-la, têm uma visão tradicional sobre estabilidade. Eles valorizam a imagem de um líder familiar, alguém com raízes, com um compromisso que transcenda os negócios. Eva franziu o senho confusa. Não compreendo, senhor. Ele suspirou, um gesto raro que denotava uma certa impaciência, ou talvez algo mais. Para que esta fusão se concretize, e ela é vital para o futuro da Montenegro Corpex, é preciso apresentar uma imagem de estabilidade pessoal. Preciso de uma esposa. O queixo de Eva caiu. Uma esposa? Aquilo não fazia sentido. Ela piscou, tentando processar a informação. Seria alguma metáfora empresarial que ela não estava captando? Mas a seriedade no rosto dele não deixava margem para interpretações. E é aí que você entra, senhorita Mendes, ele disse, aproximando-se da mesa e apoiando as mãos nela, o corpo inclinado em sua direção. O perfume amadeirado dele, sutil e caro, invadiu os sentidos de Eva, tornando ainda mais difícil a tarefa de respirar normalmente. Preciso que você se case comigo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Eva podia quase tocá-lo. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Casar? Com Samuel Montenegro? O homem que mal parecia notar sua existência para além das suas funções profissionais? Eu entendo que isso é inusitado. Ele concedeu um leve brilho de algo que poderia ser divertimento, ou talvez sarcasmo em seus olhos. Mas deixe-me ser claro. Seria um casamento de fachada, um contrato, com termos muito bem definidos e, claro, uma compensação financeira extremamente generosa para você. Eva sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mente girava. Compensação financeira. As palavras ecoaram, trazendo à tona a imagem de sua mãe. Tossindo na cama improvisada na sala do pequeno apartamento que dividiam, as contas médicas se acumulando, o desespero silencioso que a consumia todas as noites.
O tratamento de Dona Sofia era caro e o salário de Eva, embora bom para uma assistente, mal cobria as despesas básicas e os remédios paliativos. A especialista havia sido clara. Um novo tratamento experimental e promissor poderia ser a única chance, mas o custo era astronômico, fora de qualquer realidade para elas. Por que eu, senhor? Ela conseguiu sussurrar, a voz trêmula. Porque você é discreta, inteligente, confiável. Ninguém suspeitaria. Você já está ao meu lado profissionalmente. Sua presença não causaria estranheza. E francamente, Eva, ele disse usando o primeiro nome dela pela primeira vez, de forma tão direta, o que a fez estremecer. Você parece ser alguém que entende o valor de um acordo e a importância de cumprir sua parte. Havia uma frieza calculada em suas palavras, como se estivesse analisando um ativo, não uma pessoa. Ele continuou, detalhando a proposta. O casamento duraria o tempo necessário para consolidar a fusão, provavelmente 1 ano, talvez um pouco mais. Durante esse período, eles manteriam as aparências, compareceriam a eventos sociais juntos, talvez até fizessem 1 ou 2 viagens românticas para satisfazer a curiosidade da imprensa e dos parceiros de negócios. Ela teria que se mudar para a mansão dele, claro. E ao final do contrato, após um divórcio amigável, ela receberia uma quantia que não apenas cobriria todas as despesas médicas de sua mãe, mas garantiria um futuro tranquilo para sua família. Eva pensou em sua irmã Luna, uma jovem brilhante que sonhava em fazer faculdade. Um sonho que parecia cada vez mais distante com as dificuldades financeiras que enfrentavam. Esta proposta, por mais absurda e chocante que fosse, era como uma tábua de salvação em meio a uma tempestade. Mas a que custo? Vender sua liberdade, sua dignidade, fingir ser esposa de um homem que mal conhecia, um homem que a via claramente como uma peça em seu jogo de poder? Eu preciso pensar, senhor, ela disse. A mente um turbilhão de emoções conflitantes. Medo, repulsa, mas também uma teimosa e desesperada esperança. Entendo, mas não tenho muito tempo, Eva. A decisão precisa ser tomada rapidamente. Os investidores chegam ao país em 2 semanas, e eu gostaria de apresentar minha noiva em um jantar de boas-vindas. Ele deslizou um envelope pardo pela mesa. Aqui estão os termos básicos do contrato, caso decida considerar. Meu advogado pessoal, Doutor Almeida, estará à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida. E claro, você pode e deve consultar seu próprio advogado. Eva pegou o envelope, os dedos gelados. Parecia pesar 1 tonelada. Isso é demais para processar. Eu imagino, ele disse, a voz voltando ao tom formal de sempre. Leve o tempo que precisar hoje. Amanhã, ao final do expediente, espero sua resposta. Ele se afastou, voltando para sua cadeira como se a conversa mais estranha e impactante da vida de Eva fosse apenas mais um item em sua agenda. Ela se levantou, sentindo as pernas fracas. Com licença, senhor. Ao sair da sala, Eva sentiu como se estivesse emergindo de um sonho febril. Caminhou pelos corredores luxuosos da Montenegro Corp, como uma autômata, o envelope queimando em suas mãos. Ao chegar à sua mesa, desabou na cadeira, o olhar perdido. A proposta de Samuel Montenegro era uma loucura, um absurdo, mas a imagem de sua mãe, do sofrimento silencioso dela e o futuro incerto de Luna pesavam em seu coração. Ela passou o resto do dia em um estado de torpor, incapaz de se concentrar em suas tarefas. Releu os termos do contrato diversas vezes. A quantia oferecida era de fato astronômica. Mudaria suas vidas para sempre. Haveria cláusulas de confidencialidade, claro, e a necessidade de manter uma fachada impecável, sem envolvimento emocional, estritamente profissional, um teatro. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, enquanto observava sua mãe dormir um sono agitado, Eva chorou. Chorou pela sua inocência perdida, pelos seus sonhos românticos de um casamento por amor, sonhos que pareciam infantis e tolos diante da dureza da vida. Chorou pela responsabilidade que sentia, pelo peso do mundo em seus ombros jovens. Luna, sua irmã de 17 anos, entrou no quarto e a abraçou. O que foi, Eva? Problemas no trabalho? Eva tentou sorrir. Apenas cansaço, meu amor. Ela não podia contar a verdade. Não ainda. Como explicar algo tão surreal?
Mas a conversa com sua mãe na manhã seguinte, durante um raro momento de lucidez dela, selou seu destino. Dona Sofia, com os olhos turvos pela medicação, segurou a mão de Eva. Minha filha, eu sei que você se sacrifica tanto por nós. Eu só queria não ser um fardo. Queria ver você feliz, realizada. E Luna na universidade. A voz dela falhou, e a tosse voltou, cortando o coração de Eva. Naquele instante, a decisão se solidificou em sua mente. Seus sonhos pessoais, sua pureza, sua inocência, poderiam ser sacrificados se isso significasse a saúde de sua mãe e o futuro de sua irmã. O amor que sentia por elas era maior do que qualquer medo ou hesitação. Ao final do expediente do dia seguinte, Eva estava novamente na sala de Samuel Montenegro. Ele a observou com aquela intensidade calculada, esperando. Eva respirou fundo, o envelope com o contrato assinado em suas mãos. Senhor Montenegro, ela começou, a voz surpreendentemente firme. Eu aceito a sua proposta. Um leve sorriso, quase imperceptível, curvou os lábios de Samuel. Excelente, senhorita Mendes. Ou devo dizer, futura senhora Montenegro. Havia um tom na voz dele que Eva não conseguiu decifrar. Algo entre o triunfo e talvez um toque de melancolia? Ou seria apenas sua imaginação? Doutor, Almeida já está preparando os arranjos para o casamento civil. Será algo discreto, apenas o necessário. Depois teremos o anúncio oficial e o jantar com os investidores. E claro, ele fez uma pausa, os olhos azuis faiscando. Nossa lua de mel. Precisamos que seja convincente. Lua de mel. Eva sentiu um arrepio. A palavra soava como uma piada de mau gosto, em meio a um acordo tão frio. Ela imaginou como seria. Dois estranhos, presos em um paraíso tropical, desempenhando papéis. Os dias seguintes foram um borrão. Provas de vestido. Um modelo elegante e sofisticado, escolhido por Samuel, claro. Reuniões com a cerimonialista para o noivado e o jantar. Instruções detalhadas sobre como se portar, o que dizer, como sorrir para as câmeras e para os olhares curiosos. Eva sentia-se como uma marionete, seus fios controlados pelas mãos firmes e invisíveis de Samuel Montenegro. A mãe e a irmã ficaram chocadas com a notícia do casamento repentino, mas Eva inventou uma história sobre um romance secreto que floresceu no escritório, um amor avassalador que os levou a tomar uma decisão rápida. Dona Sofia, apesar da surpresa, ficou radiante. Ver a filha se casando com um homem tão bem-sucedido e aparentemente encantador, pois Samuel fizera questão de visitá-las e causar uma excelente impressão, era um bálsamo para suas preocupações. Luna, mais perspicaz, pareceu desconfiar da pressa, mas guardou suas dúvidas para si, feliz pela aparente felicidade da irmã e sem saber pelo futuro que aquele acordo lhes proporcionaria. O casamento civil foi rápido, impessoal. Eva assinou o nome no papel que mudaria sua vida, sentindo um nó na garganta. Samuel estava ao seu lado, impecável em seu terno escuro, a expressão indecifrável. Não houve beijo apaixonado, apenas um toque formal de lábios, encenado para o juiz e as poucas testemunhas. O anúncio do noivado para a alta sociedade e a imprensa foi um evento suntuoso na mansão Montenegro. Eva, usando um deslumbrante vestido de alta costura e joias que valiam mais do que ela jamais sonhara em possuir, sorria e acenava, desempenhando seu papel com perfeição. Samuel era o noivo orgulhoso, segurando sua mão, o braço possessivamente em volta de sua cintura. Para o mundo, eles eram o casal perfeito. Por dentro, Eva sentia um vazio gelado. O jantar com os investidores foi o teste final antes da lua de mel. Eva, seguindo as instruções de Samuel, mostrou-se uma anfitriã charmosa e inteligente, respondendo a perguntas sobre o romance deles com uma naturalidade ensaiada. Os investidores pareceram encantados. A fusão estava praticamente garantida. No dia seguinte, partiriam para as Maldivas, um destino paradisíaco para uma lua de mel que era uma completa farsa. Eva arrumou suas malas com um aperto no coração. Ela estava prestes a embarcar na parte mais íntima, e talvez mais difícil daquele acordo, estar sozinha com Samuel Montenegro, em um lugar isolado, longe de tudo e de todos,
desempenhando o papel de esposa apaixonada. No jato particular, o silêncio entre eles era quase palpável. Samuel lia relatórios de negócios impassível. Eva olhava pela janela, as nuvens brancas se estendendo como um tapete infinito, um símbolo da incerteza que se abria diante dela. Ela era agora Eva Montenegro, esposa de um dos homens mais poderosos do país. Uma esposa de fachada, com um segredo que poderia destruir tudo, e uma crescente e perigosa curiosidade sobre o homem enigmático ao seu lado. O que se escondia por trás daquela máscara de frieza e controle? A lua de mel prometia ser uma provação, mas talvez, apenas talvez, também uma revelação. Ela desembarcou do hidroavião, sentindo o ar quente e úmido das Maldivas acariciar seu rosto. Um contraste gritante com o ar-condicionado gelado da aeronave e a frieza calculada que emanava de Samuel ao seu lado. A paisagem era de um esplendor quase irreal. Águas cristalinas de um azul turquesa impossível, areias brancas que pareciam pó de diamante e bangalôs luxuosos suspensos sobre o mar, cada um prometendo privacidade e exclusividade absolutas. Era o cenário perfeito para um romance, um sonho para qualquer casal em lua de mel. Para Eva, no entanto, parecia mais uma gaiola dourada, um palco exótico para a farsa que ela e Samuel estavam prestes a encenar. Enquanto eram conduzidos por um caminho ladeado por coqueiros até o bangalô presidencial, o mais isolado e suntuoso do resort, Eva não pôde deixar de notar os olhares curiosos e os sorrisos discretos dos funcionários. Eles viam um casal jovem, rico e presumivelmente apaixonado. Samuel, como sempre, desempenhava seu papel com maestria, a mão possessivamente em suas costas, um sorriso charmoso nos lábios, quando se dirigia a ela na presença de outros. Mas assim que entravam na privacidade do bangalô, a máscara caía, e ele voltava a ser o empresário distante, os olhos azuis percorrendo o ambiente com uma avaliação crítica, mais interessado na arquitetura e nas comodidades do que na mulher ao seu lado. O bangalô era um prodígio de luxo discreto. Uma sala de estar espaçosa com paredes de vidro que se abriam para um deck privativo, com piscina de borda infinita, acesso direto ao mar, um quarto principal com uma cama king size coberta por lençóis de algodão egípcio e um banheiro que parecia um spa particular. Eva sentiu um arrepio ao ver a cama. Seria ali que a farsa teria que se tornar ainda mais convincente? O contrato era vago sobre certos detalhes, mas a implicação de uma lua de mel consumada pairava no ar, não dita, mas presente. "Desfaça as malas, por favor. Gostaria de dar um mergulho antes do jantar", Samuel disse, já se livrando do blazer, a voz neutra, como se estivesse dando uma ordem a um subordinado. Ele nem sequer olhou para ela ao se dirigir para o closet. Eva engoliu em seco, o nervosismo apertando seu peito. Sozinha no imenso quarto, ela abriu sua mala, as mãos tremendo levemente. As roupas que trouxera, algumas novas e sofisticadas compradas às pressas sob a supervisão da assistente de Samuel, pareciam pertencer a outra pessoa. Quem era Eva Montenegro, a esposa de fachada? Ela ainda estava tentando descobrir. A primeira noite foi tensa. Jantaram no deck privativo sob um céu estrelado, a brisa do mar trazendo o aroma salgado e o som suave das ondas. A comida era divina, o vinho caro, mas a conversa era forçada, limitada à banalidade sobre o voo e o resort. Eva sentia o olhar de Samuel sobre ela de vez em quando, um olhar que ela não conseguia decifrar. Havia curiosidade, avaliação, ou apenas o tédio de um homem obrigado a representar um papel. Quando chegou a hora de dormir, a tensão atingiu o auge. Samuel saiu do banheiro vestindo um pijama de seda escura, o cabelo úmido do banho parecendo ainda mais imponente e inacessível. Eva já de camisola, uma peça comportada, mas que ainda assim a fazia sentir-se vulnerável, estava sentada na beira da cama, o coração batendo descompassado. Ele parou à porta do quarto, os braços cruzados. "Acredito que, para todos os efeitos, estejamos em lua de mel. Os funcionários do resort certamente esperam certas coisas." Eva corou violentamente. "Senhor Montenegro." "Samuel", ele a corrigiu, a voz baixa. "Aqui, e sempre que estivermos representando nossos papéis, você deve me chamar de Samuel, e eu a chamarei de Eva." "Samuel", ela repetiu,
a palavra estranha em seus lábios. Eu entendo a necessidade das aparências. Mas o contrato... O contrato, ele a interrompeu aproximando-se lentamente, não especifica os detalhes íntimos de nossa relação. No entanto, para que esta farsa seja convincente, precisamos agir como um casal. E casais em lua de mel. Ele parou a poucos passos dela, o olhar fixo no dela. Eva sentiu o perfume dele novamente, mais sutil agora, misturado ao cheiro de sabonete caro. Era uma combinação perigosamente atraente. Ela prendeu a respiração, esperando que ele dissesse que dormiriam em quartos separados, que a cama era grande o suficiente para manterem distância. Mas ele não disse nada disso. Em vez disso, ele caminhou até o outro lado da cama, afastou o lençol e se deitou, apoiando a cabeça nos travesseiros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eva permaneceu imóvel, o corpo rígido. O que ela deveria fazer? Deitar-se ao lado dele. A ideia a apavorava, e ao mesmo tempo, uma parte traiçoeira de si mesma sentia uma estranha e proibida curiosidade. "Você não vem?" ele perguntou, a voz neutra, mas com um leve tom de desafio. Respirando fundo, Eva se levantou e caminhou até o seu lado da cama. Deslizou para debaixo dos lençóis, mantendo a maior distância possível dele. O colchão era enorme, mas a presença dele parecia preencher todo o espaço. Ela podia sentir o calor que emanava do corpo dele, ouvir sua respiração ritmada. Fechou os olhos com força, rezando para que a noite passasse rápido. Passaram-se alguns minutos em silêncio, um silêncio carregado de tensão e palavras não ditas. Eva estava quase adormecendo, exausta pela viagem e pela montanha-russa emocional dos últimos dias, quando a voz dele a sobressaltou. "Eva", ele disse, o tom baixo e sério, fazendo-a virar a cabeça na direção dele na penumbra. "Há algo que você precisa saber, algo que não constava no contrato, mas que é fundamental para que você entenda tudo isso." O coração de Eva deu um salto. Ali estava. Mas na lua de mel, ele disse. Ela se preparou para o pior. Seria uma confissão de algum crime? Uma doença incurável? Uma amante secreta que ele não podia abandonar? Ele se virou na cama, ficando de frente para ela, embora a escuridão do quarto mal permitisse que ela distinguisse suas feições. "A razão pela qual eu preciso deste casamento, desta fusão, não é apenas ambição como você deve pensar, ou como a imprensa gosta de pintar." Sua voz era diferente agora, desprovida da arrogância habitual, tingida por uma vulnerabilidade que a surpreendeu. "Há alguns anos", ele continuou, e Eva podia sentir o peso daquelas palavras. Eu cometi um erro de julgamento nos negócios. Confiei na pessoa errada, um sócio antigo, alguém que eu considerava um amigo, quase um mentor." Ele fez uma pausa, e o silêncio foi preenchido apenas pelo som distante das ondas. "Ele me traiu. Desviou uma quantia enorme da Montenegro Corp, quase nos levando à falência. Consegui reverter a situação, mas a um custo muito alto. A empresa ficou endividada, vulnerável." Eva ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Aquela era uma faceta de Samuel Montenegro que ela jamais imaginara. O empresário implacável, o gênio das finanças, revelando uma falha, uma traição. Esta fusão com o grupo internacional não é apenas uma oportunidade de expansão, Eva. É uma necessidade. É a única maneira de saldar as dívidas restantes, de proteger o legado da minha família, de garantir o emprego de milhares de pessoas que dependem da Montenegro Corp. Ele suspirou, e o som pareceu carregar o peso do mundo. Mas esse sócio, ele não desapareceu. Ele ainda está por aí nas sombras, e sei que ele tentará qualquer coisa para sabotar esta fusão, para me destruir completamente. Ele sabe que minha reputação é fundamental neste momento. Eva sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era de medo por si mesma. Era uma onda de empatia por aquele homem que até então ela vira apenas como uma figura de poder fria e distante. "E o quê? O que isso tem a ver com o nosso casamento?" Ela perguntou, a voz suave. "Ele usaria qualquer coisa contra mim", Samuel respondeu, a voz tensa. "Qualquer escândalo, qualquer deslize. Minha vida pessoal sempre foi blindada, mas ele sabe que um CEO solteiro, especialmente um com a minha reputação de, digamos, ser reservado, pode levantar suspeitas em investidores conservadores."
Um casamento, mesmo que de fachada, solidifica minha imagem. Torna-me menos atacável nesse flanco. Ele fez uma pausa e Eva sentiu que havia algo mais. Mas há outra razão, Eva. Uma razão mais pessoal. Ele hesitou e ela percebeu que estava prestes a revelar algo ainda mais profundo. Aquele homem, o ex-sócio, ele não ameaça apenas meus negócios. Ele fez ameaças veladas à minha família, ou ao que resta dela. Eva prendeu a respiração. Família? Ela não sabia que Samuel tinha família próxima. Ele nunca mencionava. Eu tenho uma irmã mais nova, ele disse, a voz embargada por uma emoção que ele claramente lutava para controlar. Clara, ela não está bem. Vive em uma clínica particular, sob cuidados constantes. O trauma da traição do nosso amigo e as ameaças que se seguiram a desestabilizaram profundamente. Eu sou tudo o que ela tem e preciso protegê-la a qualquer custo. A revelação atingiu Eva com força. Samuel Montenegro, o bilionário frio, tinha um ponto fraco, uma vulnerabilidade imensa, o amor por sua irmã. Aquele casamento de fachada não era apenas uma estratégia de negócios, era um escudo, uma tentativa desesperada de proteger a única pessoa que realmente importava para ele. Eu pensei que um casamento arranjado puramente contratual seria a forma mais segura de criar essa fachada. Ele continuou, a voz agora quase um sussurro. Alguém como você, Eva, inocente, sem conexões com o meu mundo. Alguém que não representaria uma ameaça ou uma complicação. Alguém que eu pudesse controlar. A última palavra saiu com um tom de autoaversão. Mas estar aqui com você, nesta situação, está sendo mais difícil do que imaginei. Porque você não é apenas um ativo ou uma peça no jogo, Eva. Você é uma pessoa. E eu a arrastei para o meio de algo perigoso e complicado. Eva sentiu uma onda de emoções conflitantes. Havia o choque da revelação, o medo implícito na ameaça daquele inimigo oculto, mas também uma compaixão inesperada por Samuel. Ele não era o monstro frio que ela imaginara. Era um homem lutando, à sua maneira tortuosa e imperfeita, para proteger o que amava, para consertar um erro do passado. Samuel, ela começou sem saber o que dizer. Você não precisa dizer nada. Ele a interrompeu, a voz um pouco mais firme agora, como se confessar aquilo tivesse lhe tirado um peso. Eu só queria que você soubesse a verdade. Toda a verdade. Porque de alguma forma você se tornou parte disso. E porque, apesar de tudo, eu prezo a honestidade, mesmo que eu mesmo tenha falhado nela ao não lhe contar isso antes. Ele se virou de costas para ela novamente, o corpo tenso. Agora você sabe. O peso deste acordo é maior do que parece. E os riscos também. Eva ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. A lua de mel, o casamento, a fusão, tudo ganhava uma nova dimensão. Não era apenas sobre dinheiro e negócios. Era sobre sobrevivência, lealdade e a proteção desesperada de um amor fraterno. E ela, Eva, a assistente discreta, a noiva de fachada, estava no centro de tudo isso. Ela olhou para as costas largas de Samuel, para a tensão em seus ombros. Pela primeira vez, não viu o CEO arrogante, mas um homem solitário, carregando um fardo pesado. E em seu coração, algo mudou. O medo deu lugar a uma estranha sensação de propósito. Ela não estava apenas salvando sua própria família com aquele acordo. De alguma forma, ela também estava ajudando a proteger a dele. Lentamente, quase imperceptivelmente, Eva se moveu na cama, diminuindo a distância entre eles. Não o tocou, mas sua proximidade era uma mensagem silenciosa. Samuel permaneceu imóvel, mas ela sentiu a respiração dele se alterar levemente. Samuel, ela disse, a voz baixa, mas clara na escuridão. Eu entendo. E eu não vou a lugar nenhum. Ele não respondeu, mas Eva sentiu uma leve mudança na atmosfera entre eles. A tensão não desaparecera completamente, mas algo novo surgira. Uma frágil semente de compreensão, talvez até de confiança, plantada no terreno árido de um casamento de mentira, sob o céu estrelado de uma lua de mel que prometia ser tudo, menos indiferente. A revelação dele mudara tudo. E Eva sabia com uma certeza assustadora que sua vida nunca mais seria a mesma. O jogo havia se tornado muito mais real.
Ela acordou com os primeiros raios de sol, filtrando-se pelas frestas da cortina, pintando o quarto luxuoso em tons dourados e rosados. Por um instante, sentiu-se desorientada. O som suave das ondas e o cheiro exótico do mar confundindo seus sentidos. Então, a realidade da noite anterior a atingiu com força total. A conversa com Samuel, a revelação sobre sua irmã Clara e o inimigo oculto que ameaçava tudo o que ele construíra. Eva virou-se lentamente na cama, o coração ainda pesado com a seriedade da confissão dele. Samuel não estava mais ao seu lado. O espaço que ele ocupara nos lençóis estava frio, indicando que ele se levantara há algum tempo. Um misto de alívio e uma estranha decepção a invadiu. Alívio por não ter que encarar amanhã em uma situação constrangedora, mas decepção por quê exatamente? Ela não sabia nomear. Talvez fosse a curiosidade de ver como ele agiria depois de expor uma vulnerabilidade tão profunda. Eva se levantou, vestiu um roupão de seda que encontrara no closet, provavelmente escolhido pela onipresente assistente de Samuel, e caminhou até a varanda. E lá estava ele. Samuel, de costas para ela, vestindo apenas uma bermuda de linho, observava o horizonte onde o sol da manhã tingia o céu. Os ombros largos, a postura ereta, mas havia algo na maneira como ele estava parado, uma quietude contemplativa que o fazia parecer diferente do homem de negócios implacável que ela conhecia. Ele deve ter sentido a presença dela, pois se virou. Seus olhos azuis, geralmente tão frios e analíticos, pareceram suavizar por um instante ao vê-la. "Bom dia, Eva." A voz dele era calma, sem o tom formal da noite anterior. "Bom dia, Samuel." Ela respondeu, aproximando-se do parapeito. O calor da manhã já era agradável, e a brisa do mar trazia uma sensação de paz que contrastava com o turbilhão interno que ela sentia. "Você dormiu bem?" A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la, uma preocupação genuína em seu tom. Ele deu um leve sorriso, um gesto que ainda a surpreendia. Melhor do que esperava, na verdade. Acho que conversar ajudou. Ele a encarou por um momento, e Eva sentiu um rubor subir por seu rosto. "Obrigado por ouvir." "Não há de quê," ela murmurou, desviando o olhar para o mar. Eu fico feliz por você ter confiado em mim." Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas. Era uma trégua tácita, uma aceitação da nova dinâmica que a confissão dele havia criado. Não eram mais apenas chefe e assistente, ou contratante e contratada. Eram duas pessoas unidas por um segredo perigoso, cada uma com seus próprios fardos e responsabilidades. O café da manhã foi servido no deck, e, para a surpresa de Eva, Samuel parecia mais relaxado. Ele falou sobre o resort, sobre os planos para o dia, um passeio de barco para uma ilha deserta, mergulho com snorkel. Parecia determinado a manter a fachada da lua de mel. Mas agora, para Eva, havia um subtexto em tudo aquilo. Não era apenas para os investidores ou para a imprensa, era também uma forma de escapar, mesmo que temporariamente, das pressões e ameaças que o assombravam. Durante o passeio de barco, Eva se permitiu desfrutar da beleza estonteante ao seu redor. As águas eram tão claras que ela podia ver os corais coloridos e os cardumes de peixes tropicais abaixo. Samuel, surpreendentemente, mostrou-se um cicerone atencioso, apontando diferentes espécies marinhas, contando histórias sobre a cultura local que ele parecia conhecer bem. Eva começou a vislumbrar um Samuel diferente, culto, curioso, quase charmoso. Na ilha deserta, um pequeno paraíso intocado. Eles caminharam pela areia branca, as ondas beijando seus pés. Samuel, pela primeira vez desde que o conhecia, parecia genuinamente descontraído. Ele até riu quando uma onda mais forte quase a derrubou, e o som da risada dele, rouco e inesperado, fez algo aquecer dentro dela. "Você parece diferente hoje," Eva comentou, enquanto se sentavam à sombra de um coqueiro, desfrutando de frutas frescas que a tripulação do barco havia preparado. Ele olhou para ela, os olhos azuis perscrutadores. "Diferente como?" "Mais leve," ela respondeu com sinceridade. "Menos armadura." Samuel desviou o olhar para o mar, a expressão pensativa. Talvez seja o efeito deste lugar, ou talvez seja o alívio de não ter que carregar certos segredos sozinho. Ele voltou a encará-la,
e havia uma intensidade em seu olhar que a fez prender a respiração. Você, Eva, você é uma boa ouvinte. Ela corou, sentindo-se ao mesmo tempo lisonjeada e um pouco intimidada pela atenção dele. Eu apenas tentei entender. E você entendeu, ele afirmou. E aquelas simples palavras pareceram carregar um significado profundo. Os dias seguintes nas Maldivas seguiram um padrão semelhante. Atividades de lua de mel durante o dia, mergulho, passeios de caiaque, jantares românticos à luz de velas na praia, e noites no bangalô que eram uma mistura de constrangimento e uma crescente, embora não admitida, familiaridade. Eles continuavam dormindo na mesma cama, mas a tensão inicial havia diminuído. Conversavam mais, não apenas sobre as trivialidades do dia, mas sobre livros, filmes, sonhos e medos. Eva descobriu que Samuel tinha um senso de humor seco e uma paixão secreta por romances históricos. Ele, por sua vez, aprendeu sobre a dedicação de Eva à sua família, sua resiliência diante das adversidades e sua bondade inerente. Ele nunca mais tocou diretamente no assunto do ex-sócio ou das ameaças, mas a sombra daquela conversa pairava sobre eles, criando um laço invisível. Eva começou a notar pequenos detalhes. A maneira como Samuel às vezes ficava tenso ao receber uma ligação, o olhar distante que surgia em seus olhos quando ele pensava estar sozinho, a segurança reforçada ao redor do resort, que ela só percebeu porque ele, sutilmente, a mantinha sempre à vista. Uma noite após um jantar particularmente agradável em um restaurante subaquático, uma experiência mágica que os deixou maravilhados, eles voltaram para o bangalô. Eva estava na varanda, observando a lua pratear as ondas quando Samuel se aproximou por trás. Está pensando em quê? Ele perguntou, a voz suave. Em como tudo isso é surreal, ela respondeu honestamente. Há algumas semanas, eu estava organizando sua agenda e me preocupando com as contas. Agora estou aqui, neste paraíso, casada com você, envolvida em uma trama que parece saída de um filme. Ele ficou ao lado dela, o ombro quase tocando o dela. Eu sei que pedi muito a você, Eva. Mais do que tinha o direito. Você fez o que precisava ser feito, ela disse, virando-se para encará-lo. A luz da lua iluminava o rosto dele, suavizando suas feições, tornando seus olhos ainda mais profundos. Pela sua empresa, pela sua irmã. Clara, ele murmurou o nome, e Eva viu a dor cruzar seu rosto. Ela costumava amar o mar. Quando éramos crianças, passávamos horas na praia. Ela era tão cheia de vida, tão brilhante. O que aconteceu com ela? Foi por causa desse homem, Eva perguntou cautelosa. Samuel assentiu, a mandíbula tensa. Ele não apenas roubou nosso dinheiro, ele destruiu a confiança dela nas pessoas. As ameaças, ela as levou muito a sério. Entrou em uma depressão profunda, teve um colapso. A clínica é o único lugar onde ela se sente segura agora. Havia uma culpa imensa em sua voz, como se ele se responsabilizasse pelo sofrimento da irmã. Eva sentiu uma urgência em confortá-lo. Instintivamente, ela estendeu a mão e tocou o braço dele. Foi um gesto simples, mas carregado de empatia. Samuel estremeceu levemente ao toque dela, mas não se afastou. Em vez disso, ele cobriu a mão dela com a sua, os dedos entrelaçando-se por um instante fugaz. O contato foi elétrico, enviando uma onda de calor pelo corpo de Eva. Eles ficaram ali, em silêncio, por alguns momentos, a conexão física inesperada pairando entre eles. Foi Samuel quem quebrou o contato primeiro, afastando a mão como se tivesse se queimado, a máscara de controle voltando a se assentar em seu rosto. Está ficando tarde, ele disse, a voz um pouco rouca. Deveríamos entrar. Eva assentiu, o coração ainda acelerado pelo breve toque. Aquela noite marcou outra mudança sutil. A barreira entre eles, embora ainda presente, estava se tornando cada vez mais permeável. Os olhares se demoravam um pouco mais. Os sorrisos se tornavam mais frequentes e menos ensaiados. Havia uma consciência crescente da presença um do outro, uma atração não dita que ambos tentavam ignorar, mas que se tornava mais difícil a cada dia. Durante um mergulho de snorkel, Eva se viu em apuros quando sua máscara se soltou e ela engoliu água salgada. Entrou em pânico por um instante, mas Samuel estava ao seu lado em segundos.
puxando-a para a superfície, os braços fortes ao redor dela, a voz calma e tranquilizadora em seu ouvido, enquanto a ajudava a se recompor. Naquele momento, agarrada a ele, sentindo a solidez de seu corpo e a preocupação genuína em seus olhos, Eva percebeu, com um choque, que seus sentimentos por Samuel estavam se transformando em algo mais profundo do que simples compaixão ou o cumprimento de um dever contratual. Ela estava começando a se importar com ele de verdade, e isso era perigoso. Samuel também parecia estar lutando contra seus próprios sentimentos. Eva o pegava observando-a quando ele pensava que ela não estava olhando, um brilho estranho em seus olhos azuis. Ele se tornara mais protetor, não de uma forma possessiva, mas com uma preocupação discreta que a tocava. Uma vez, quando ela tropeçou em um degrau, ele a segurou com uma rapidez impressionante, as mãos firmes em sua cintura, o rosto perigosamente próximo ao dela. O momento durou apenas alguns segundos, mas a intensidade do olhar que trocaram deixou ambos sem fôlego. A lua de mel estava chegando ao fim e, com ela, a trégua daquele paraíso isolado. Em breve, eles voltariam para a realidade de São Paulo, para a mansão Montenegro, para a vida pública como marido e mulher e para as ameaças que ainda pairavam no ar. Eva sentia um misto de apreensão e uma relutância surpreendente em deixar aquele lugar que, apesar de tudo, havia se tornado um refúgio onde ela e Samuel haviam começado a se descobrir de verdade. Na última noite nas Maldivas, eles estavam no deck, observando o pôr-do-sol espetacular. Samuel serviu 2 taças de champanhe. Um brinde, ele disse, erguendo a taça, ao sucesso da nossa lua de mel. Havia um tom irônico em sua voz, mas seus olhos, quando encontraram os dela, eram sérios. E ao que vem depois, Eva acrescentou, a voz um pouco trêmula. Sim, ele concordou, ao que vem depois. Ele bebeu um gole, o olhar fixo no dela por cima da borda da taça. Eva, eu quero que saiba que, apesar das circunstâncias, eu apreciei estes dias com você. Você tornou tudo isso mais suportável, mais real do que eu esperava. O coração de Eva acelerou. Seria aquilo uma confissão velada de sentimentos? Ou apenas a gratidão de um homem por sua cúmplice em uma farsa bem-sucedida? Eu também, Samuel, ela disse com sinceridade. Descobri que você não é o monstro que eu pintava na minha cabeça. Ele riu, um som genuíno que aqueceu o coração dela. Fico aliviado em saber que minha reputação monstruosa sofreu um abalo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando as últimas cores do crepúsculo desaparecerem no horizonte. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade sutil, de palavras não ditas e emoções reprimidas. Eva sentia que estavam à beira de algo, mas não sabia o quê. Então, Samuel se virou para ela, o rosto sério, a taça de champanhe esquecida em sua mão. Eva, quando voltarmos, as coisas vão ficar mais complicadas. A pressão vai aumentar. E o perigo, ele é real. Eu sei, ela respondeu, a voz firme. Estou preparada. Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma. Eu não duvido da sua força, Eva, mas preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Prometa que vai se cuidar, que não vai se arriscar desnecessariamente, e que, se sentir que algo está errado, qualquer coisa, você virá diretamente a mim. Havia uma urgência em sua voz, uma preocupação que ia além do contrato. Eu prometo, ela disse, e sentiu a sinceridade daquelas palavras ecoar em seu peito. Naquele momento, olhando nos olhos azuis e intensos de Samuel Montenegro, Eva soube que a farsa havia se tornado algo muito mais complexo. Ela não era apenas uma noiva de fachada. Ela era uma aliada. E talvez, apenas talvez, algo mais estivesse começando a florescer entre eles, algo tão inesperado e perigoso quanto o segredo que os unia. Ela retornou à mansão Montenegro, não mais como a assistente invisível, mas como a senhora Montenegro, a esposa do magnata. Um papel que, após a lua de mel nas Maldivas, parecia simultaneamente mais real e mais complicado. A imponente residência, antes um símbolo da distância intransponível entre ela e Samuel, agora era seu lar, um lar temporário, regido por um contrato, mas ainda assim,
um espaço onde sua vida estava intrinsecamente ligada à dele. A revelação de Samuel sobre sua irmã Clara e as ameaças que pairavam sobre eles haviam mudado a dinâmica fundamental de seu acordo. Não era mais uma simples transação comercial. Havia se tornado uma aliança forjada na vulnerabilidade e na necessidade mútua. Os primeiros dias de volta à rotina em São Paulo foram um ajuste. Eva agora tinha um quarto principal, que era maior que todo o seu antigo apartamento. Um closet repleto de roupas de grife que ela ainda se sentia hesitante em usar, e uma equipe de empregados que se dirigiam a ela com um respeito que a deixava desconfortável. Samuel, por sua vez, mergulhou de volta no trabalho com sua intensidade habitual, mas havia uma diferença sutil em seu comportamento para com ela. As formalidades excessivas haviam diminuído, substituídas por uma camaradagem cautelosa. Eles tomavam café da manhã juntos na imensa sala de jantar, discutindo as notícias do dia ou os compromissos sociais que teriam que enfrentar como casal. O primeiro grande evento foi um baile de caridade, um dos mais importantes do calendário social da cidade. Eva sentiu o peso dos olhares curiosos e, por vezes, invejosos, enquanto caminhava pelo salão suntuoso ao lado de Samuel. Ele estava impecável em seu smoking, a personificação do poder e da elegância. Mas para Eva, a maior surpresa foi a maneira como ele a protegeu durante toda a noite. Ele a guiava com uma mão firme em suas costas, desviava perguntas indiscretas da imprensa com um charme calculista e, em mais de uma ocasião, lançou olhares gélidos para homens que a olhavam com demasiada admiração. Não era ciúme, Eva sabia. Era mais uma possessividade protetora, como se ela fosse um bem valioso que ele precisava resguardar. Durante uma pausa na varanda, longe dos olhares curiosos, Eva comentou: "Você parece um guarda-costas esta noite." Samuel sorriu levemente. "Talvez eu seja. Neste mundo, Eva, aparências são tudo, mas as intenções nem sempre são as melhores. E você é nova neste aquário de tubarões." "Eu sei me defender," ela respondeu, um pouco ofendida. "Eu não duvido," ele disse, o olhar suavizando. "Mas não custa ter um aliado." Ele se aproximou um pouco mais, o perfume dele envolvendo-a. "Você está deslumbrante esta noite, a propósito." Eva corou com um elogio inesperado. "Obrigada. Você também não está nada mal." A troca de gentilezas, a proximidade, a atmosfera carregada de eletricidade, tudo contribuía para a crescente confusão nos sentimentos de Eva. A atração que sentira nas Maldivas não havia diminuído, pelo contrário. Parecia intensificar-se a cada dia que passava na presença dele. Ela se pegava observando-o trabalhar em seu escritório em casa, admirando sua concentração, a maneira como seus dedos deslizavam pelo teclado ou como ele passava a mão pelos cabelos quando estava frustrado. Eram pequenos gestos, detalhes íntimos que revelavam o homem por trás do CEO. Samuel, por sua vez, parecia igualmente afetado. Havia momentos em que seus olhares se encontravam e uma corrente elétrica parecia percorrer o ar entre eles. Ele começou a buscar a companhia dela com mais frequência, não apenas para manter as aparências, mas para conversas triviais, para compartilhar um silêncio confortável enquanto liam no imenso sofá da biblioteca, ou até mesmo para pedir sua opinião sobre assuntos que não tinham relação com os negócios. Uma tarde, Eva decidiu visitar sua mãe. Samuel insistiu em acompanhá-la, para surpresa dela. No pequeno apartamento, a presença imponente de Samuel parecia preencher todo o espaço. Dona Sofia, que continuava a melhorar com o novo tratamento, um tratamento que só era possível graças ao generoso salário que Eva agora recebia, ficou radiante com a visita do genro. Luna, no entanto, observava Samuel com uma desconfiança velada. Enquanto Eva conversava com a mãe no quarto, Luna abordou Samuel na sala. "Você realmente ama a minha irmã?" Ela perguntou direta, sem rodeios. Samuel, pego de surpresa pela franqueza da jovem, hesitou por um instante. Ele olhou na direção do quarto onde Eva estava, e uma expressão indecifrável passou por seu rosto. "Sua irmã é uma mulher extraordinária, Luna, e eu a respeito e admiro profundamente." Não era uma declaração de amor, mas havia uma sinceridade em sua voz que pareceu satisfazer parcialmente a jovem. No caminho de volta para a mansão, o silêncio no carro era tenso. "Sua irmã é..."
Perspicaz, Samuel comentou finalmente. Ela só quer me proteger, Eva respondeu, olhando pela janela. Ela não entende nosso arranjo. E você? Você o entende, Eva? Samuel perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eva virou-se para encará-lo. Os olhos azuis dele estavam fixos na estrada, mas ela sentiu a intensidade da pergunta não dita. Ela entendia? Ela entendia que estava se apaixonando pelo homem com quem tinha um contrato de casamento, que a linha entre a farsa e a realidade estava se tornando perigosamente tênue. Eu entendo que temos um acordo, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado, e que há muito em jogo. Samuel não respondeu, mas a mandíbula dele se contraiu levemente. A ameaça do ex-sócio, um homem chamado Heitor Aguiar, começou a se materializar de formas sutis. Um jornalista investigativo começou a rondar a Montenegro Corpine, fazendo perguntas incômodas sobre as finanças da empresa e a vida pessoal de Samuel. Alguns pequenos contratos foram misteriosamente cancelados. Eram alfinetadas, provocações, mas Samuel sabia que eram apenas o começo. Uma noite ele chegou em casa mais tarde do que o habitual, o rosto pálido e tenso. Eva o encontrou em seu escritório, um copo de uísque na mão, o olhar perdido. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, a preocupação em sua voz. Heitor está se movendo, ele disse, a voz rouca. Ele tentou subornar um dos meus diretores para vazar informações confidenciais sobre a fusão. E ele conseguiu? Não. O diretor é leal. Mas isso mostra o quão baixo ele está disposto a ir. Samuel passou a mão pelo rosto, exausto. Eu subestimei o ódio dele. Eva se aproximou, sentando-se na poltrona em frente à mesa dele. Você não está sozinho nisso, Samuel. Ele ergueu os olhos, e neles ela viu uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Eu sei. E isso faz uma diferença maior do que você imagina. Ele hesitou, depois continuou. Heitor não vai parar nos negócios, Eva. Ele vai tentar me atingir onde dói mais. O pensamento de Clara, a irmã frágil de Samuel, veio à mente de Eva. Sua irmã. Ela está segura? Sim. Reforcei a segurança na clínica, mas ele pode tentar usar você. A última palavra saiu com dificuldade, como se a simples ideia o repugnasse. Eva sentiu um arrepio. Ser usada como uma arma contra Samuel, a ideia era assustadora, mas também acendeu uma centelha de determinação nela. Ela não seria uma vítima. Ela não permitiria que aquele homem destruísse Samuel ou prejudicasse sua família. Ele não vai conseguir, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Eu não vou deixar. Samuel a encarou, uma mistura de admiração e preocupação em seus olhos. Você é mais forte do que eu pensava, Eva Montenegro. A tensão aumentou nas semanas seguintes. Samuel tornou-se mais vigilante, mais protetor. Eva, por sua vez, tentava manter uma aparência de normalidade, mas estava constantemente alerta. O medo era um companheiro constante, mas também havia uma estranha excitação, a sensação de estar no centro de uma batalha perigosa, lutando ao lado de alguém por quem seus sentimentos se tornavam cada vez mais intensos. Em um raro momento de folga, Samuel decidiu que precisavam de uma distração. Ele a levou para um aras de propriedade da família Montenegro, um lugar tranquilo e afastado da cidade. Eva, que amava cavalos desde criança, ficou encantada. Samuel, surpreendentemente, era um cavaleiro experiente. Vê-lo cavalgar com tanta graça e poder, o vento em seus cabelos, o sol em seu rosto, despertou em Eva uma admiração que ia além da atração física. Havia uma liberdade nele quando estava perto dos cavalos, uma paixão que ela nunca vira no mundo corporativo. Enquanto cavalgavam lado a lado por campos verdes, uma sensação de paz momentânea os envolveu. Você parece feliz aqui, Samuel comentou, observando o sorriso no rosto de Eva. Eu estou, ela admitiu. Este lugar é mágico. Era o lugar favorito da minha mãe, ele disse, a voz nostálgica. Ela me ensinou a montar antes mesmo de eu aprender a andar direito. Foi a primeira vez que ele mencionou sua mãe, e Eva sentiu que ele estava compartilhando outra pequena parte de si mesmo. Ao retornarem ao estábulo, um dos cavalariços se aproximou de Samuel com uma expressão preocupada, entregando-lhe um telefone. A ligação foi curta, mas Eva viu a cor sumir do rosto de Samuel, a tensão retornar instantaneamente.
O que foi? Ela perguntou, assim que ele desligou. Era da clínica, ele disse, a voz tensa. Clara, ela teve uma crise. Alguém tentou entrar em contato com ela. Alguém que se passou por um antigo amigo da família. Heitor. O nome pairou no ar entre eles, sinistro e ameaçador. Ela está bem? Eva perguntou, o coração apertado. Fisicamente, sim, mas está muito abalada. Eu preciso ir até lá. Ele já estava se movendo, a urgência em cada passo. Eu vou com você, Eva disse sem hesitar. Samuel parou, virando-se para encará-la. Havia uma hesitação em seus olhos. Eva, isso pode ser perigoso. Eu não quero que você se exponha. Eu sou sua esposa, Samuel, ela disse, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. No papel, pelo menos. E eu disse que não o deixaria enfrentar isso sozinho. Além disso, ela acrescentou com um leve sorriso, Heitor Aguiar não me conhece. Eu posso ser útil. Ele a encarou por um longo momento. E então, um brilho de algo que parecia orgulho surgiu em seus olhos. Você tem razão. Vamos. A viagem até a clínica, localizada em uma cidade tranquila no interior, foi tensa. Samuel mal falou, a preocupação com Clara consumindo-o. Eva respeitou seu silêncio, oferecendo apenas sua presença reconfortante. Ao chegarem, foram recebidos pelo médico de Clara, que os atualizou sobre a situação. A tentativa de contato havia sido sutil, mas o suficiente para desestabilizar a frágil paz de Clara. Samuel foi ver a irmã sozinho primeiro. Eva esperou em uma sala de visitas, o coração apertado pela dor que ele devia estar sentindo. Quando ele retornou, seu rosto estava sombrio. Ela está dormindo agora, sedada. Mas ela perguntou por você. Por mim? Eva perguntou surpresa. Sim. Eu falei de você para ela. Disse que me casei. Ela ficou curiosa. Ele fez uma pausa. Você gostaria de vê-la? Eva assentiu, nervosa, mas determinada. Entraram no quarto silencioso. Clara Montenegro era jovem, com os mesmos olhos azuis intensos de Samuel, mas agora estavam turvos e perdidos. Havia uma fragilidade nela que partiu o coração de Eva. Ela se parecia com uma boneca de porcelana quebrada. Eva se aproximou da cama, Samuel ao seu lado. Olá, Clara, ela disse, a voz suave. Eu sou a Eva. Clara piscou lentamente, focando em Eva com dificuldade. Um leve sorriso fantasmagórico surgiu em seus lábios. Você é bonita. A voz dela era fraca, quase um sussurro. Cuide do meu irmão. Ele precisa. As palavras simples, ditas com tanto esforço, atingiram Eva em cheio. Ela olhou para Samuel, que observava a cena com uma emoção crua no rosto. Eu vou, Clara. Eva prometeu, segurando a mão fria da jovem. Eu prometo. Naquele momento, olhando para a irmã vulnerável de Samuel e para o homem ao seu lado cuja armadura parecia ter rachado completamente, Eva soube que seus sentimentos haviam cruzado um ponto sem retorno. Não era apenas atração, ou compaixão, ou lealdade. Era amor. Um amor inesperado, complicado, talvez até impossível, mas inegavelmente real. E ela lutaria por ele, e por aquela família improvisada, com todas as suas forças, não importando os perigos que viessem pela frente. O contrato era apenas papel. O que estava crescendo entre ela e Samuel era algo que nenhum documento poderia definir ou conter. Ela saiu do quarto de Clara com o coração pesado, mas com uma nova e feroz determinação. A fragilidade da jovem e o apelo em seus olhos haviam solidificado algo dentro de Eva. A promessa que fizera, eu vou cuidar do seu irmão, não era apenas uma formalidade para acalmar uma alma perturbada. Era um voto que ela pretendia honrar, independentemente do que o contrato estipulasse ou do perigo que enfrentassem. Samuel caminhava ao seu lado pelo corredor silencioso da clínica, a expressão ainda sombria, mas havia um leve tremor em sua mão quando, inadvertidamente, roçou a dela, um sinal da tempestade emocional que ele continha. Obrigado, Eva, ele disse a voz rouca quando estavam de volta ao carro, por ter vindo e por ser quem você é. Eu não fiz nada demais, Samuel. Você fez mais do que imagina. Ele ligou o carro, mas não saiu imediatamente. Virou-se para ela e a intensidade em seus olhos azuis a fez prender a respiração. Heitor não vai parar.
O fato de ele ter chegado tão perto de Clara, isso me mostra que ele está desesperado. E um homem desesperado é perigoso. O que vamos fazer? Eva perguntou, sentindo um frio percorrer sua espinha, apesar da determinação que a animava. Vamos lutar, Samuel respondeu, uma nova dureza em sua voz, a antiga chama de guerreiro reacendendo em seus olhos. Mas não apenas nos negócios. Precisamos expô-lo, trazer à luz a verdade sobre o que ele fez, não apenas a Montenegro Corp, mas a tantas outras pessoas que ele prejudicou ao longo dos anos. Ele parecia estar formulando um plano enquanto falava. Ele sempre operou nas sombras usando chantagem e intimidação. É hora de acender os holofotes. Nos dias que se seguiram, a mansão Montenegro transformou-se em um quartel-general. Samuel reuniu uma equipe de advogados, investigadores particulares e especialistas em segurança. Eva, para sua surpresa, foi incluída em muitas das reuniões estratégicas. Sua inteligência, sua capacidade de observação e, principalmente, sua perspectiva de fora do mundo implacável dos negócios mostraram-se valiosas. Ela ajudava-as a organizar informações, a cruzar dados, e sua calma aparente era um contraponto à tensão crescente. Samuel trabalhava incansavelmente, movido por uma fúria fria e uma determinação inabalável. Eva o via definhar sob a pressão, as olheiras se acentuando, a preocupação constantemente vincando sua testa. Ela começou a cuidar dele de maneiras sutis, garantindo que ele comesse, que descansasse algumas horas, preparando o chá tarde da noite em seu escritório. Eram pequenos gestos de afeto, disfarçados de preocupação profissional, mas Samuel os percebia, e a gratidão em seus olhos era uma recompensa silenciosa. A linha entre o profissional e o pessoal se esvaía completamente. As noites eram passadas em claro, analisando documentos ou discutindo estratégias. Muitas vezes adormeciam exaustos, ele na poltrona de seu escritório, ela no pequeno sofá ao lado, acordando com o sol da manhã e a urgência da batalha que travavam. A cama king size no quarto principal permanecia fria e vazia, um lembrete silencioso da intimidade física que ainda não haviam ousado explorar, apesar da crescente intimidade emocional que os unia. Uma noite, enquanto revisavam uma pilha de relatórios financeiros que poderiam incriminar Heitor, Eva bocejou exausta. Samuel parou de digitar e olhou para ela, um raro sorriso cansado nos lábios. Você precisa dormir, Eva. Você também, ela retrucou. Ele se levantou, espreguiçando-se. Caminhou até ela e, para sua surpresa, gentilmente tirou os papéis de suas mãos. Chega por hoje, vamos. Ele a conduziu para fora do escritório, não em direção aos seus respectivos quartos, mas para a cozinha. Lá, em meio à penumbra, ele preparou 2 sanduíches simples e serviu 2 copos de leite, como se fossem 2 adolescentes estudando para uma prova. Sentaram-se à pequena mesa da copa, e pela primeira vez em dias, a conversa não foi sobre Heitor ou estratégias. Falaram sobre suas infâncias, sobre os sonhos que tinham antes que a vida os levasse por caminhos tão inesperados. Eu sempre quis ser professora, Eva confessou, um sorriso melancólico nos lábios. Ensinar crianças pequenas, ver o mundo através dos olhos delas. Você seria uma ótima professora, Samuel disse com sinceridade. Você tem paciência, bondade e uma força quieta que inspira confiança. Ele a encarou, e Eva sentiu o calor daquele olhar. Quando tudo isso acabar, Eva, você poderá ser o que quiser. A promessa implícita naquelas palavras, um futuro além do contrato, além da farsa, fez o coração de Eva acelerar. Seria possível? O cerco a Heitor Aguiar estava se fechando. Os investigadores de Samuel encontraram outras vítimas de suas fraudes, pessoas dispostas a testemunhar. Documentos incriminadores foram descobertos. A estratégia era construir um caso tão sólido que ele não tivesse como escapar. Mas Heitor não era um adversário fácil. Ele sentiu a pressão e, como um animal encurralado, tornou-se mais perigoso. Um dia Eva estava saindo de uma visita à sua mãe quando percebeu que estava sendo seguida. Um carro escuro, com vidros fumê, mantinha uma distância discreta, mas constante. Seu sangue gelou. Ela se lembrou do aviso de Samuel. Tentou manter a calma, pegou o celular e ligou para ele, a voz baixa e urgente, descrevendo a situação. Mantenha a calma, Eva. Diga-me onde você está.
Estou indo para aí. A voz de Samuel, embora tensa, era firme e tranquilizadora. Seguindo as instruções dele, Eva mudou seu trajeto, tentando despistar o carro, mas ele persistia. O medo começou a se transformar em pânico. Foi então que ela viu o carro de Samuel surgir em alta velocidade, bloqueando a rua estreita. 2 seguranças, que Eva não sabia que a acompanhavam discretamente há semanas, saíram do carro de Samuel e abordaram o veículo suspeito. Houve uma breve confusão, e o carro que a seguia arrancou em fuga. Samuel correu até Eva, que estava pálida e trêmula. Ele a envolveu em seus braços, segurando-a com força. Você está bem? Eles te machucaram? Não, não. Ela gaguejou, agarrando-se a ele, sentindo a segurança de seus braços. Mas foi assustador. Eu sei. Eu sinto muito, Eva. Eu nunca quis que você passasse por isso. Havia uma fúria em seus olhos, mas também uma ternura infinita enquanto ele afastava uma mecha de cabelo do rosto dela. Aquele incidente foi o catalisador. Samuel percebeu que não podia mais arriscar a segurança de Eva. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Após o jantar que mal tocaram, ele a chamou para a biblioteca. Havia uma lareira acesa, apesar do calor da noite, criando uma atmosfera íntima e solene. Eva, ele começou, a voz grave, não podemos continuar assim. O perigo é real demais. Heitor está desesperado, e ele não hesitará em usar você para me atingir. O coração de Eva afundou. Seria o fim? Ele a mandaria embora para protegê-la? A ideia de se afastar dele, agora que seus sentimentos eram tão claros, era insuportável. O que você quer dizer? Ela perguntou a voz um fio. Quero dizer que este casamento de fachada, ele precisa se tornar real, ou precisa acabar de uma vez por todas, e eu preciso encontrar outra maneira de protegê-la, talvez mandando-a para longe. Ele a encarou, e a agonia em seus olhos espelhava a dela. Eu não posso mais arriscar sua vida por causa dos meus problemas, por causa de um contrato. Eva sentiu as lágrimas brotarem. E o que você quer, Samuel? Ele se aproximou, parando a centímetros dela. O calor da lareira e o calor do corpo dele a envolviam. Eu quero o que eu nunca pensei que fosse querer novamente, Eva. Eu quero uma chance de verdade. Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Nos últimos meses você se tornou mais do que uma assistente, mais do que uma noiva de fachada. Você se tornou minha confidente, minha aliada, minha força. Você me mostrou o que é ter alguém ao seu lado de verdade. Alguém que se importa. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. O toque era suave, mas carregado de uma eletricidade que percorreu todo o corpo de Eva. Eu não sei quando aconteceu, Eva, mas em algum momento, entre os termos de um contrato e as ameaças de um inimigo, eu me apaixonei por você. As palavras pairaram no ar, incríveis, maravilhosas. Eva olhou para ele, os olhos marejados, o coração transbordando de uma emoção que ela mal podia conter. Oh, Samuel, eu sei que é loucura, ele continuou, a voz embargada. Eu sei que nosso começo foi tortuoso, mas o que eu sinto por você é a coisa mais real que senti em muitos anos. Que eu não quero perder você, Eva. Eu não posso perder você. Eu também me apaixonei por você, Samuel. Ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo. Desde o começo, eu acho. Mesmo quando eu te odiava um pouco. Um sorriso genuíno, o mais lindo que ela já vira, iluminou o rosto dele. Ele enxugou as lágrimas dela com os polegares. Então, o que fazemos? Nós lutamos, ela disse com convicção. Juntos, não apenas contra Heitor, mas por nós, por um futuro de verdade. Um futuro de verdade, ele repetiu, como se saboreasse as palavras. E então ele a beijou. Não foi um beijo ensaiado para as câmeras, nem um toque formal. Foi um beijo de verdade, carregado de toda a paixão reprimida, de todo o medo, de toda a esperança que haviam acumulado. Um beijo que selava uma promessa, um novo começo. Nos dias seguintes, a confissão de amor e o beijo transformaram tudo. A tensão da batalha contra Heitor ainda existia, mas agora havia uma nova camada de intimidade e cumplicidade entre eles. Trabalhavam juntos, mas os olhares eram mais ternos, os toques mais frequentes e significativos.
E, finalmente, a imensa cama de casal no quarto principal deixou de ser um espaço vazio. As noites se tornaram um refúgio de paixão e ternura, onde descobriam um ao outro de maneiras que jamais imaginaram. A equipe de Samuel finalmente conseguiu as provas definitivas contra Heitor Aguiar. Uma gravação onde ele confessava suas fraudes e ameaçava Samuel e sua família. Com isso em mãos, eles o confrontaram. Heitor, pego de surpresa e sem saída, tentou uma última cartada desesperada, ameaçando expor o casamento de fachada de Samuel. Foi Eva quem respondeu, com uma calma e uma dignidade que deixaram Heitor boquiaberto. Não há fachada alguma, senhor Aguiar. Eu amo meu marido. E nós não permitiremos que você destrua mais vidas. A firmeza dela, a maneira como Samuel a olhava com um amor e um orgulho inegáveis, desarmaram Heitor completamente. Ele sabia que havia perdido. Pouco tempo depois, foi preso e a Montenegro Corp estava finalmente livre de sua sombra. Com a ameaça de Heitor neutralizada e a fusão consolidada, o contrato que unira Eva e Samuel perdera seu propósito original. Uma noite, Samuel pegou o documento, aquele que havia mudado suas vidas, e o rasgou em pedacinhos. Isso não significa mais nada, ele disse, jogando os restos na lareira. O que temos, Eva, é muito mais forte do que qualquer papel. Ele se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de diamante simples, mas elegante. Eva Mendes. Ou melhor, Eva Montenegro. Você aceitaria se casar comigo? Desta vez de verdade. Sem contratos, sem fachadas. Apenas amor. Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, Eva disse sim. O segundo casamento foi uma cerimônia íntima, na presença de Dona Sofia, agora completamente recuperada, de Luna, que finalmente via o amor verdadeiro nos olhos da irmã e do cunhado, e de Clara, que, com o apoio de Eva e a segurança de ver o irmão feliz, estava fazendo progressos notáveis em sua recuperação. Eles construíram uma vida juntos, não baseada em termos e condições, mas em amor, respeito e parceria. Eva não se tornou apenas a senhora Montenegro. Ela se tornou a alma daquela casa, a mulher que trouxe calor e alegria para a vida de Samuel. E ele, o ex-chefe frio e calculista, tornou-se o marido apaixonado e o companheiro leal que ela sempre sonhara. A inocência dela não fora perdida, mas transformada em força. A pureza de seu coração havia encontrado um amor que a merecia. E na lua de mel, que nunca fora realmente uma farsa, mas o começo de uma jornada inesperada, ele não apenas disse a verdade sobre seu passado, mas abriu caminho para um futuro que ambos jamais ousaram sonhar. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.